Olá! Hoje vamos falar da segunda maior paixão do brasileiro. A primeira está agora no seu evento máximo, a Copa do Mundo de Futebol. Mas qual será a segunda? Vou te contar daqui a pouquinho. Obrigada por estar com a gente todo domingo pela manhã e temos reapresentação depois do Canal Livre. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe o seu comentário. Nenhum outro povo no mundo tem uma relação tão amorosa com os carros quanto o brasileiro, não é? Você concorda com essa afirmação? Quem passa o domingo lavando o automóvel? Quem trata como se fosse uma pessoa da família? Bate com cuidado, tem geladeira em casa não? O automóvel também é símbolo de status por aqui. E para alguns até é tratado como símbolo de virilidade. Para falar dessa segunda paixão nacional, vamos conversar hoje com Celso Matos, vice-presidente da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e presidente do Sindirepa, o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro, e com Luiz Belizanda, diretor da Associação Brasileira dos Distribuidores Volkswagen. Seja bem-vindo, Celso. Olá, bom dia, Mônica. Muito obrigada também pela sua presença, Luiz. Bom dia, Mônica. Vocês concordam com essa afirmação de que o carro é a segunda maior paixão do brasileiro? Eu concordo. Na verdade, eu tenho certeza que é a segunda paixão do brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma também não, até porque depois de estar tantos anos comercializando o carro, eu noto e presencio isso todos os dias em nossas lojas. Conta uma coisa assim muito doida, muito atípica que já aconteceu com carro, que revela essa paixão do brasileiro pelo carro. Eu posso falar assim, eu sou chato com carro, eu gosto do meu carro limpo, arrumadinho, sem barulho. Você quer ver, eu ficar irritado é ter um barulhinho, quando você está andando, escuta qualquer barulhinho. Então, eu já tive ao ponto de, quando eu era mais novo, claro, com a minha namorada, de ela dirigindo, eu escutando onde que era o barulhinho para ir colocando espuma para parar esse barulho. Mas aí tem que ser muito especialista, né? Exatamente. E você, Luiz, na tua atividade profissional, um cliente, alguma loucura que você já tenha visto assim de um cliente? Eu vou falar de um caso bem real, né? Nós temos uma cliente que faz revisão no Fusca na empresa há 31 anos consecutivos. Eu acho que é o concurso, né? Ela cuida do carro como um ente querido, um ente da família. E todo ano vai lá, leva o Fuscazinho dela, tá? Perdeu o esposo, mas não perdeu o Fusca. E tá com o Fusquinha até hoje, fazendo as revisões em dia, bonitinho. Sem até, às vezes, muita necessidade, mas cuidando daquele ente querido dela, que é o Fusca dela. Pois era essa a pergunta na sequência que eu ia te fazer, porque se o carro é a paixão, né, temos o amor eterno que é o Fusca, né? O Claro. Fusca já foi tema de música, já foi personagem de filme. O Fusca é tudo na vida do brasileiro, né? Claro. Além do Fusca, como no nosso caso a gente representa a marca Volkswagen há 59 anos, vamos fazer 60 anos no ano que vem, a gente vê que ela faz parte das 3 últimas gerações dos brasileiros, né? Então, eu vejo a 4ª geração entrando em nossas lojas hoje, assim, ainda com aquele amor à marca, né? Ao produto, porque o avô, o pai tinha um veículo Volkswagen. Meu pai teve vários Fuscas, de várias cores, de várias... E aí, batia, meu pai dirigia muito mal, aí batia e consertava e não pintava, e o Fusca ficava de várias cores. Eu acho que eu peguei a geração da Brasília, não cheguei a pegar a geração do Fusca. Não, meu pai teve Brasília também. Mas o Fusca, sim, Fusca foram vários. O que eu também assim, posso até pautar para elucidar é que o Fusca é como o brasileiro, né? A gente não desiste nunca. Então, um carro muito resistente, um carro que ele deixou um DNA para as próximas gerações de outros modelos assim, muito forte, como
nós brasileiros também, né? Então tem uma relação muito grande com o público. Que é Muito bom. fácil de consertar, fácil de reparar, né? Quando Isso. quebra, né? É, Quando quebra. que não quebra. É um carro que não quebra. Se a oficina dependesse de Fusca, não teríamos oficina. Com certeza. Isso é verdade. Uma das estrelas da companhia, da atuação de vocês do Sintirepa, é o GNV, né? A conversão. E tem muito mito sobre isso, né? Se é seguro, se não é seguro, o carro... Quem nunca ouviu falar do carro que explodiu quando foi abastecer? Esse é um mito, e é mito mesmo, porque assim, o GNV é o combustível mais seguro que existe. É que você só ouve falar de explosão de GNV. Quantos carros que pegaram fogo de gasolina e etanol? É um combustível seguro desde que você respeite a instalação e faça da forma correta. Numa empresa certificada, com equipamento novo, com nota fiscal e não em qualquer lugar. É lógico que você fica correndo o risco, não só você, como quem está do seu lado, eu acho que o preço da vida não vale você economizar 100, 200 reais para comprar um cilindro no ferro velho. Luiz, qualquer carro é adaptável ao GNV? É seguro, é bom? Sim, e aí tem um pouco, eu concordo com o Celso, tem um pouco de mito nisso, porque como não é um produto que vem original de fábrica, é uma adaptação, existe alguma resistência de algumas montadoras no sentido que seja feita essa conversão, que é uma conversão inteligente, segura e traz economia para o consumidor, tá? E por que a indústria ainda não lançou o carro Porque a eu GNV? acho que isso depende muito das parcerias, dos projetos das montadoras, né? E do interesse das montadoras de o fazer. Existe uma montadora que tem, né? Isso. Existe uma Perfeito. montadora que já tem de série. E existe uma montadora de caminhão no Brasil que é 100% gás, que exporta, está sendo uma das maiores exportadoras de veículos pesados de gás natural veicular. E que critérios, então, que a pessoa tem que ter para fazer essa conversão de uma maneira segura? Eu sempre falo para que entre no site do Inmetro, procure quais são as oficinas que estão homologadas. Ali você já tem 80% de segurança. E depois faça a sua compra, a sua instalação e peça a nota fiscal. E complementando o que o Celso fala, hoje quase todos os bancos financiam esse tipo de serviço atrelado à compra do veículo também, né? Para quê? Para que o consumidor tenha um benefício também da questão do IPVA, da segurança, de poder financiar o kit GNV, porque essas empresas homologadas já são credenciadas nas instituições bancárias. Então a gente consegue unificar o processo e o consumidor consegue comprar um veículo com GNV com segurança. E vou além, com a economia que ele faz no GNV, ele paga a parcela do carro dele. Perfeito. Praticamente todos os motoristas de aplicativo, táxis, todos usam o GNV, né? E empresas frotas também, frotistas também estão utilizando. Qual é o percentual hoje do uso? 25% dos veículos do estado do Rio de Janeiro utilizam GNV. Que dá numa faixa de 1 milhão, 1 milhão e 800, mais ou menos, mil veículos. É uma frota frota considerável, né? Muito. É uma frota considerável. A gente estava falando dos carros já serem produzidos, da produção e tal. Depois da pandemia, a gente ficou com uma sequela nessa área de falta de componentes eletrônicos. Então, voltou a história do ágio, da fila, da espera de meses por um carro zero. Ainda está assim? E qual é a perspectiva disso melhorar, Luiz? Bom, Mônica, a gente, nesse momento, vive um momento inverso, tá? A gente já vive uma estabilidade de produção na maioria das montadoras. A gente está vivendo agora também, não uma bolha, mas uma retração dos valores dos carros seminovos a nível, assim, de todos os segmentos, porque eles cresceram muito com a escassez do zero. Então, chegaram a valores exorbitantes. Isso impactou no cálculo do IPVA para esse ano também, porque o preço dos carros seminovos subiram, o IPVA subiu e virou um problema. Por quê? Porque agora, com a normatização das montadoras e uma produção numa escala muito superior ao ano de 2022, a gente vê um 2023 com muito produto, muita competição, muito bônus dos fabricantes.
E o que está acontecendo nesse momento? Aquela fila, o ágil, aquilo tudo é um movimento reverso, tá? Existem montadoras com taxa zero já em até 36 meses, bônus, no nosso caso, até R$32 mil, na Amarok, por exemplo. Então, existe agora um trabalho das montadoras com os concessionários para trazer o consumidor de volta para o carro 0 km. E, por outro lado, Mônica, com essa insegurança política, esse momento que a gente está vivendo, essa época pós-Covid, a maioria das pessoas, né, perderam um pouco do poder aquisitivo. Então está tendo uma procura pelos carros seminovos 2022, 2021, com uma quilometragem muito baixa. Então eu também prevejo que essa movimentação traga problemas para a venda do produto 0 km no ano que vem, entendeu? Ou seja, produção alta, preços precificados altos também, e o custo-benefício para a classe média e para a classe média baixa migrando para os seminovos, por uma questão lógica, né, econômica. Então, se a gente pensar na lei da oferta e da procura, o carro zero tende a baixar de preço Pois no ano que eu que vem. pensando Sim. também. A princípio, sim. Até porque você tem as oficinas lotadas, né? Todo mundo querendo fazer a manutenção do seu veículo. O pessoal não está trocando de carro agora. Isso é bom para as suas empresas Sim, associadas ao seu sindicato, exatamente, gera volume para essas empresas. Isso. Então, assim, a manutenção aumentou bastante, você tem muito serviço em manutenção, e eu acredito sim que isso vai trazer uma redução dos preços para 2023. Olha aí, o Gente do Rio trazendo boas novas, né? Uhum. Se for trocar o carro, espere um pouquinho, né? Troca em Perfeito. 2023. Perfeito. Né? Com certeza. Uma das bandeiras do sindicato é a revisão tarifária do GNV a cada 5 anos, né? Explica pra gente por que isso, quais são os benefícios para o consumidor. Essa revisão tarifária a cada 5 anos, chamada revisão quinquenal, é um contrato de concessão que existe entre a Naturgy e o governo do estado. Então, quer dizer, a Naturgy ela tem que fazer um determinado investimento nesse prazo. E nesses 5 anos você para, senta e verifica, foi feito esse investimento, não foi feito esse investimento? Se não foi feito esse investimento, o que a Naturgy tem que fazer? Ela teria que reduzir o preço da molécula do gás para o consumidor final. Só que aí você tem um jogo de empurra, porque o governo do estado parece que não quer resolver e está empurrando para cima da Naturgy uma conta que não é dela. Só que eles ficam numa discussão que não tem fim. A gente já está entrando no segundo período, na 5ª revisão quinquenal, e não resolvemos a 4ª revisão quinquenal. E quem perde com isso não é só o consumidor final, mas o Rio de Janeiro, porque você tem a falta de procura de novos investimentos industriais para o estado. Perfeito. Ou seja, a concessionária ela teria que fazer um determinado investimento. Isso. Ela não fazendo esse investimento tem que baixar o valor do GNV. Isso aí, exatamente. Não só do GNV, do gás natural como um todo. E só por que a princípio, você diz que a conta não é dela? Porque a princípio ela apresentou os cálculos através de consultorias que foram realizados esses investimentos. Então, quer dizer, na verdade falta um pouco de jogo de cintura de ambos os lados. Acho que o Estado tem que ceder um pouco, o Naturgy tem que ceder um pouco e tem que ir bola para frente. E será que não falta transparência também nessa prestação de contas ou não? Pode ser. É um caminho. Isso é importante, né? É uma opção, né? Falta de transparência. Luiz, a relação das mulheres com o carro é diferente dos homens? Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma diferença enorme. O Celso está falando que o carro dele é todo organizadinho, limpinho. O meu é uma imundícia. Da minha esposa é a mesma coisa. Um monte de coisa. É praticamente um quarto de bagunça, assim, da casa, né? Aquele quarto dos fundos, que tem tudo, tem sapato, eu faço os exames, já deixo os exames no carro. Porque quando eu for no médico, eu não vou esquecer, já está ali. Aí tem um monte de coisa, um monte de guarda-chuva. Diferente? Olha, eu tenho certeza que é. Essa matéria, inclusive, faz parte de estudo da maioria das montadoras. Tá? O mercado ele está assim, 59% feminino e 41% masculino. É? O poder decisivo de compra é da mulher. É da mulher. Tá? Só para ser bem sincero.
E aí é por isso que os fabricantes estão investindo muito em carros SUV, que são os carros de preferência do público feminino, com muitas opções de acessórios, porta-copa, porta-objeto, muitas, como você falou, né? Em vez de ficar tudo espalhado, tem lugar onde pendurar, onde colocar. E vou te falar mais, hein? Eu acho que cada vez mais a mulher vai ter uma participação fundamental na decisão de compra, porque ela não representa só o consumo feminino, mas o consumo da família. O consumo da família, exatamente. Entende? Então, é uma preocupação, assim, notória. A decisão de Sim, compra é da mulher. Inclusive, mesmo na que minha seja casa, carro é pra a mesma família. coisa, entendeu? Por mais Muito que bom, eu tenha o raciocínio eu lógico... acho isso justo. O meu raciocínio lógico, ele fica abaixo do raciocínio sentimental, da razão da esposa dentro da família, né? Ué, mas quem disse que a gente também não tem raciocínio lógico? Não, vocês têm. É pelo contrário. Só que a gente, como o Celso falou, a gente é muito apegado ao processo, Pelo contrário, ao detalhe, eu acho né? que em relação a carro a gente é mais objetiva. Sim, e prática. Não é Vocês prática, é utilizam isso. o carro É. como fim de, na verdade, como meio de transporte, Verdade. da locomoção. E é o que é, Verdade. né? Não é para É. ficar domingo, Pode ser um investimento. né? É investimento. Não é investimento. O investimento é horrível o carro, não é? Verdade, A Você gente- compra, já tira da loja e já perde 30% Você estava do falando, eu valor. estava olhando a minha esposa, porque a minha esposa é assim, você entra no carro, é sapato, não sei o que, tem quanto é lado. Aí me liga às vezes, Celso, o carro deu problema. Eu vou lá saber qual é o problema. Ah, não está ligando. Vou ver o carro. Sem gasolina não liga, né? Tá? Também assim não é isso não. É. Para, não é. Eu falo, esqueci de botar essa questão de combustível. você colocar muito porta-objeto, porta não sei o que, você tira tanto a atenção. Não, Você acaba, não lembra de não. abastecer. Não vem com essa não. Essa daí foi horrível, não é não. Não, Mas é. acabar combustível. Vamos mudar de assunto aqui, Claro. que o Celso está terrível. Eu tô falando que Vamos voltar a falar de GNV? Mas Tem é o que pouco posto de acontece. gasolina? De gasolina não, pouco Tem. posto de GNV. Você tem hoje 610 postos de GNV, mas você tem espaço para mais. Vi aqui na minha pesquisa, minha produção me disse o seguinte, que você segue a máxima de que quem ouve o cliente não precisa ouvir a concorrência. Com certeza. Essa frase é a avó do que hoje se chama de UX, User Experience, Claro. né? Do marketing. É a avó dele. Exato. Porque o que acontece? A gente está vivendo um momento mundial, assim, de muitas mudanças, muito rápidas, né? Essa globalização, essa geração agora que já nasce com o celular na mão, e as tendências elas mudam muito rápido. Então, ninguém melhor que o nosso próprio cliente para poder traçar a tendência do que ele espera, da experiência que ele espera, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, um time no meu marketing lá interno, tá? Que a gente optou por ter um time interno para que ele pudesse humanizar não só o cliente interno, nossos colaboradores, mas também essa comunicação com o consumidor. E o que vocês fizeram de inovador nessa comunicação? Para ouvir mais o cliente, para ter mais, como dizia uma amiga minha, ter mais o cliente na veia? Olha, a gente pegou um slogan bem antigo, que é novas ideias, antigos ideais. Praticamente é isso. Ou seja, eu procuro não utilizar nenhuma ferramenta para poder trazer o cliente para a loja tradicional, como todos usam. Eu procuro não ser mais um falando de uma taxa zero, de um bônus que existe. Eu procuro humanizar os nossos colaboradores de modo que eles sejam especialistas no atendimento, que eles possam entender qual é a tua necessidade, Mônica. O que você está precisando no momento? É comprar um carro para resolver algum problema financeiro? É comprar um carro sem se descapitalizar? É mobilidade? É um carro por assinatura? Qual é a tua melhor opção? O que eu vou encaixar para você? É um seminovo? Não adianta te vender um zero, se você depois vai ter problema para pagar, Já está entendeu? vendendo. Foi assim que você montou o primeiro departamento de consórcio, né? Com certeza. O Isso já faz consórcio muito hoje, tempo, muito tempo. o consórcio hoje, ele ainda é legal? Em que casos? O consórcio hoje, ele tem uma estratégia, assim, bem dinâmica para que a gente possa estar em contato com o cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês básico. Eu montei um time agora recentemente. Deixa eu só te cortar. O Claro. carro assinatura seria uma evolução do consórcio? O carro por assinatura, vamos entender que ele está entrando num processo onde o cliente precisa do capital que estava empregado ao carro
para investir no negócio dele, mas ele precisa do carro para locomoção, para o trabalho ou para a família. Então ele faz um contrato, por exemplo, de 12 meses, R$1.000 e poucos, com tudo incluso. E ele fica durante um ano com aquele recurso que poderia estar sendo depreciado, investindo no negócio dele ou pagando alguma dívida, né? Que a gente sabe que cada consumidor tem a sua pontualidade, né? Agora, voltando ao consórcio, a gente abriu, tem 2 meses, um stand de vendas numa grande rede de supermercados aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem contato direto com o consumidor, tá? E todo dia tem 10, 11, 12 vendas de consórcio. Porque é aquele consumidor que faz um planejamento de troca futuro sem juros. Então é um consumidor que já conhece o produto, já tem um amigo que pegou, que conseguiu comprar um carro ou qualquer veículo automotor através dessa modalidade. Ou seja, ele já sabe do produto e sabe que aquele produto não é um produto imediatista, é uma poupança. Entendeu? A médio, a longo prazo, se ele tiver sorte de ser sorteado pela Loteria Federal, ele consegue realizar o sonho dele, mas ele é um investidor, entendeu? Então, hoje, o produto consórcio, principalmente na área imobiliária, está com um grande crescimento a nível Brasil, tá? Porque todo mundo também tem aquela questão da dificuldade de aprovação de crédito, muita restrição de crédito, momento que a gente está vivendo, né? E já no consórcio você tem a possibilidade do sorteio, tá? Então, o que algumas pessoas fazem também, Mônica? Eu tenho um capital, aí eu compro 10 cotas de consórcio. Fui sorteado, eu vendo. Mas para você ser sorteado, você precisa pagar em dia, né? Sempre. Isso vale para qualquer negócio. Financiamento, consórcio. Se você não é um bom cliente, você perde os seus direitos, né? Entendeu? E o direito a ser contemplado por sorteio é estar em dia. Tá por dentro, hein, Mônica? Exatamente, tá vendo? Isso aí. E no próximo bloco, você sabe como encontrar um lugar confiável para fazer qualquer reparo no seu carro? E o que a ABIN, a Agência de Inteligência do Governo Federal, tem a ver com a indústria de reparos automotivos? Já já nós vamos contar. Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com Celso Matos, vice-presidente da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e presidente do Sindirepa, o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro, e com Luiz Belizanda, diretor da Associação Brasileira dos Distribuidores Volkswagen. Celso, sempre que alguém precisa fazer um reparo no carro, quer encontrar um lugar de confiança, principalmente se for ou mulher ou um homem que não entende muito de mecânica. Quais são os segredos para se encontrar esse lugar? Isso não é só a mulher. Com o homem também não, tem... Não, é isso. O homem que não... Qualquer pessoa que não entenda de mecânica, que não entenda de automóveis. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é uma realidade que acontece, infelizmente. Muitas das oficinas não são sinceras. A famosa repimboca da parafuseta, exatamente. Né? Exatamente. A minha recomendação é, a oficina que você for parar o seu carro, você tem uma sala confortável de espera lá. Eu sugiro utilizar pouco a sala de espera e ficar mais de olho no seu carro. Acompanhe o reparo, vê se está sendo trocada. Ou se você não puder ficar, quando você sair, você pede para que sejam mostradas as peças velhas e as peças novas trocadas. Porque pelo menos você tem uma garantia que foi trocado realmente. Então, eu acho que isso, pelo menos, eu falo, é um conselho que eu dou para minha esposa. Aconteceu alguma emergência na rua, não sabe o que fazer dentro de uma oficina, fica de olho no carro, acompanha o reparo próximo e pede a peça velha para você trazer de volta. Tem alguma coisa a acrescentar a esses conselhos, Luiz? Eu acho que o consumidor tem que entender que não existe almoço de graça. Então, você procurar locais, poxa, que você veja que tem muito preço, que está fora do preço, que é uma vantagem muito grande, de algum lugar ele está tirando aquilo ali, não existe. Pois é, isso que eu ia te perguntar também. E na negociação, na hora de comprar, por exemplo,
ou uma mulher ou um homem que não entenda da coisa, né? Tem aquela famosa negociação, te dou o protetor do cárter e os tapetes, que isso daí já é... De praxe, né? Não é? Exato. Não é benefício nenhum. Ele é dado, né? De Ele é praxe. dado. É aquela história, Mônica. Eu posso falar com propriedade, o nosso grupo tem 59 anos, eu estou há 30 no negócio, né? A nossa melhor propaganda é o consumidor final satisfeito e sendo o nosso garoto propaganda. E para a gente chegar no nível desse, a gente tem que se colocar no lugar do consumidor. Eu sei que é difícil falar hoje, porque hoje a gente vive na lei do Gerson há muito tempo, né? Mas a gente tem que procurar ser o mais transparente possível, tem que treinar o nosso time internamente a não usar argumentos que sejam argumentos de fechamento, mas não são plausíveis, não são reais, como o protetor do cárter e tapete, tá? Se você for criar alguma campanha que seja vantajosa para o consumidor, que você crie algo que vá agregar. Vou dar um exemplo. Na pandemia, falta de acessórios, né? Muitos carros vieram sem os bancos de couro. A gente fez uma negociação com o fabricante de banco de couro. Um banco de couro custa 3 mil e pouco. A gente vendia a 1.990, agregando ao carro. Você tem que criar campanhas que agreguem valor para o consumidor, tá? E isso vale também para os parceiros. Negociar a taxa com os bancos, competitiva, mas taxas reais. Não aquela taxa que tu diz que é 0,99, na hora de fazer conta não dá 0,99. Ou seja, tu tem que ter uma política transparente. Por quê? Porque o negócio só é bom quando é bom para ambas as partes. E outra coisa, o cliente que sai satisfeito, ele volta, né? Sim. Eu acho que esse é o principal, é o cliente de uma vez só. Você é o cliente de uma vez só, onde você vai comprar uma única vez. E isso aconteceu comigo, não só em comprando o carro, como consertando o carro. Eu já comprei numa montadora que eu nunca mais comprei naquela concessionária, por conta de que depois, ao levar para casa, nas contas, a conta não fechava, não era aquilo. Então, você tem um cliente onde você vai fazer uma única venda ou você tem aquele que a cada 2 anos você vai vender um carro novo para ele. E ele indica também para os amigos, Exatamente. né? Como também fala mal se for feito errado. Qual é a média de vezes que uma pessoa volta? Você tem clientes de quanto tempo? Tem essa senhora aí dos 31 anos da revisão? Olha, a gente tem um percentual bem grande em relação ao mercado da terceira geração com a gente. Mas por quê? Porque o nosso pós-venda é para... Terceira geração o avô comprou, o pai comprou e o filho está comprando. Por quê? Vou entrar até na área do Celso. O pós-venda para a gente é uma área de sustentabilidade do nosso negócio. Ela é o nosso CTI. É uma área que tem que tratar bem o consumidor, tem que cuidar dele naquele momento difícil, tem que ter uma atenção maior até que na hora da venda. Por quê? Se você consegue trazer novos clientes e manter os clientes antigos, você tem uma sustentabilidade gigante no teu negócio. E hoje as empresas, Mônica, gastam tanto dinheiro fazendo propaganda para trazer novos clientes, né? Fortunas, e esquece de manter os seus clientes, tendo um pós-venda assertivo, transparente, honesto. Então é isso que traz sustentabilidade. É o que eu sempre estou falando. Não adianta a gente querer ter uma lucratividade gigante vendendo pouco. A gente tem que ter uma sustentabilidade, numa rentabilidade que seja remuneratória do seu investimento, mas que possa agregar um crescimento sustentável dentro do nosso negócio. E isso só é feito com o DNA do teu time, entendeu, Mônica? Uhum. A gente vê, desde do porteiro até o diretor, uma tratativa igualitária, tanto internamente quanto junto aos nossos clientes. Então, isso tem a ver com política interna, política de comercialização, compartilhamento de lucro para os teus colaboradores, criar incentivo. Porque não é tão simples, Mônica. Você tem que estar com o teu time dentro da mesma energia para poder falar uma linguagem e o cliente perceber que ali tem alguma coisa diferente. Agora vamos deixar de falar da árvore para falar da floresta. Vamos falar um pouco de economia em geral. Celso, vocês do sindicato estiveram recentemente reunidos com o CAD, que é o Conselho de Administração de Direito Econômico, e com a ABIN, que é a Agência de Inteligência do Governo Federal. O que esses dois órgãos têm a ver com o Sindirepa? Com a ABIN, nós fomos conversar com o diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, que se elegeu até deputado federal agora.
pelo Rio de Janeiro, na questão da manutenção das frotas daquela agência, né? Porque a Band tem frota, diversas empresas têm frota, então o Sindirepa ele busca empresas que possam levar os seus veículos nos seus associados. Não, Assim, e você tendo um cliente como a BIM, é um senhor cartão de visita. O próprio caso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o processo de manutenção de veículos deles foi todo realizado pelo Sindirepa. Então, a gente indicou as oficinas, a gente colocou o valor da mão de obra, foi tudo feito. E com a BIM, a gente estava na mesma lógica. Com o CAD, foi pela questão da Petrobras tentar fazer um aumento abusivo do preço do gás na virada do ano, o que ela fez em alguns estados. E aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu segurar. É um processo que ainda está correndo e está para ser analisado ainda lá em Brasília. Com você, Luiz, eu queria falar, a gente tem um presidente eleito oriundo do setor de vocês. Correto. As montadoras, né? O presidente Lula foi funcionário lá no ABC, perdeu o dedo, inclusive, tem toda uma história. Desde da década de 1970, 80, para hoje. Já foi assim, a indústria mais forte do Brasil, né? A automobilística. Não sei, eu não tenho estatística para isso, não posso citar a fonte, mas claro, eu acho que já foi, né? Correto. O que mudou de lá para cá? O que mudou eu vejo assim, uma mudança grande, estratégica das montadoras, pelo que está por vir. Antigamente a gente tinha um volume de produção muito grande, não tinha industrialização tão forte, a maioria dos processos produtivos eram manuais, né? Então houve automatização, houve as mudanças durante o tempo. E hoje, o que está acontecendo? A gente consegue observar a vinda dos carros híbridos plug-in, a vinda dos carros elétricos, uma mudança cultural mundial. E isso está impactando em que sentido aqui no nosso país, por exemplo? Numa diminuição de produção em escala de alguns produtos, como os carros hatch, os carros sedãs, tá? Mônica, assim, o segmento que mais cresce aqui no Brasil é o SUV de picapes, por incrível que pareça, né? Então, os hatches e os sedãs estão morrendo. Estão morrendo, entende? O próprio exemplo na nossa marca, a gente representa, né? O Gol está saindo de linha esse ano, um carro tradicional. O Gol, nossa, poxa, quantos anos teve o Gol? É o herdeiro do Fusca. O Gol agora está na Last Edition, 50 anos. Quer dizer, a gente está vendo uma mudança, assim, fabril também muito grande. Hoje, se uma indústria não tem competitividade, não tem preço e não consegue vender o seu produto. Em compensação, o mercado asiático entrando no Brasil com uma escala gigante lá fora, com preço, um ótimo produto, excelente custo-benefício. E os carros elétricos vieram para ficar? Aí não vai ter problema, não vai ter problema de posto de gasolina, né? Ou de GNV, de posto de GNV, tem pouco, depende. O carro elétrico, ele vai acontecer. Eu acho que você tem um modismo muito grande ainda sobre o carro elétrico, você não tem uma rede de distribuição pronta, você não tem um preço acessível para carro elétrico. Está muito caro ainda. Eu acredito, você vê nos países da Europa, eles estão pedindo para não usarem o carro elétrico por conta da guerra, por falta de gás. Então, assim, e no Brasil não é diferente. Acho que a matriz energética do Brasil ela é plural, só que você não tem como falar que vai ser 100% elétrico. O elétrico vai chegar, mas eu acho que ainda a gente tem um momento de transição que é onde o gás ainda tem bastante espaço para crescer. Uma outra mudança que a gente vê, você já falou dos carros de aluguel, né? É a mudança cultural mesmo, né? Os jovens de hoje, eles não querem mais ter. Eles não se preocupam mais em ter carro, em comprar carro, em dirigir. Eles querem o Uber, eles querem até o transporte público mesmo. Até porque o Uber vai na carteira do pai, né, ou da mãe, né? Então é muito mais fácil pedir Uber
dessa forma, né? Mas eu não vejo só. Não são só os jovens que são dependentes do pai e da mãe, não. Pois é. Eu acho que é uma cultura diferente mesmo. mas- Vocês têm isso no radar? Ó, eu vou falar um pouco, Celso, assim, no nosso caso lá, já vai fazer um ano agora, que a gente está comercializando carro por assinatura, que é uma tendência até das montadoras, né? A gente tem N casos aí, Movida, Localiza, grandes Não, eu locadoras. tenho carro eu tenho carro por assinatura. Eu Isso. não tenho carro, eu não preciso pagar seguro, eu não preciso pagar IPVA. Exato. A manutenção são eles que fazem nas oficinas programadas dele. Então, essa mudança não é só dos jovens que querem a mobilidade, não querem ter, querem usar, querem viver, né? Que é o que você está colocando. Exatamente. Mas existe também o cliente que está começando a entender que essa modalidade é um excelente custo-benefício, que ela elimina vários riscos, além de você ter a depreciação do seu capital também, né? E o que está acontecendo, Mônica, assim, que eu tenho notado? Que as montadoras entraram no player. Agora, eu vou dar um exemplo da nossa. A nossa montadora, através do Banco Volkswagen, que é uma subsidiária da Volkswagen, ela tem um projeto chamado Sign Drive, onde ela aluga todos os modelos por um contrato de 12 a 18 meses. Um T-Cross, por exemplo, é R$ 2.500 e poucos reais, que é um SUV de maior giro da Volkswagen, né? E eu acho que essa tendência aí, ela veio para ficar e tende a crescer. Mudando de novo, O né? mercado mudando de novo. E lá na frente ele vira um seminovo. Quando o cliente devolve, ele é comercializado como seminovo, aí entra no ciclo da compra e venda de novo, entende? Então, E quem está com carro assinatura está com um carro sempre novo, né? Sempre, Acho que é isso que é sempre importante, novo. E fugindo de qualquer variável, né, de custo, que esse é o grande problema também, né? Já que está tudo incluso ali, poxa, só botar combustível e andar. Celso, o prêmio Melhores do Ano do Sindirepa. Vocês Meu já xodó. estão... Meu xodó. Pois é, estamos na 7ª edição, né? Isso. E qual é a importância? Ele movimenta o mercado, já é disputado, todo mundo quer ganhar, virou um Oscar, um queridinho do setor? Ele é um Oscar, para você ter uma ideia. Eu tive hoje com a Delphi, que é uma empresa norte-americana, e ela está conseguindo uma penetração maior no estado com as velas dela de ignição. E ela conseguiu isso também por conta dos melhores do ano. Ela vem aperfeiçoando os produtos dela, principalmente que ela trabalha lá fora, ela está trazendo para o Brasil para melhorar a qualidade do produto e aí sim conseguir vender mais junto aos reparadores. Então, os melhores do ano nada mais é que o reconhecimento de um processo de qualidade, de que aquele produto realmente está atestado pelo reparador. Ele atesta que aquelas marcas realmente têm a qualidade necessária para estar no seu veículo. Então, nesse astral de cerimônia de premiação, de prêmio, vamos para o nosso ping-pong, mas não é o ping-pong final, ainda não é. Teremos uma surpresa no final do programa. O que não pode faltar no seu carro, Celso? Ar-condicionado. No Rio de Janeiro. Água. Água? Amo no água. meu também. Amo água. No meu também. Já fez alguma loucura por carros? Já. Comprar um carro quando era muito novo, comprar um carro que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu faço todos os dias vendendo carro. Estou fazendo loucura por carro todos os dias. Vou confessar uma coisa aqui. Eu já vendi um carro para fazer uma operação plástica. Caramba, hein? Que bacana, hein? Mas uma loucura boa, né? Investimento pessoal. né? Para você ver, não é um apego ao carro, né? Isso aí. Um grande aperto profissional que já passou. A queda do ICMS da gasolina e do etanol esse ano. Covid. De ter que digitalizar tudo, mudar tudo, como se comunicar com o cliente, se reinventar. Eu acho que a Covid foi o maior desafio meu. As vendas caíram muito? Caíram para o mundo, no mundo inteiro, né? Mas a gente conseguiu buscar, por incrível que pareça, um ponto de equilíbrio, trazendo o time, humanizando o processo e se reinventando com todo o time interno. Usado como você vê, né? O Covid, pelo contrário, para o nosso setor, ele foi bom. Na primeira, segunda semana ele foi ruim, mas depois ele deu um boom. É porque o pós-venda continua aberto, É. entende? A gente fechar, aí não tem jeito. Pratica esportes? Pratico. Qual? Natação. Muita conta. Eu... Muito a contragosto? Que isso? Não gosto de esporte.
No meu caso, eu faço assim, um mix entre musculação, surf, gosto de dar uma caminhada na praia. Eu curto muito cuidar da saúde. Um português surfista. Tá Tem vendo? tudo Também. a ver. Já surfou em Nazaré? Não dá pra mim. Pô, já olhei e quase morri nessa Outro nível. Pô, não tem como. O que é essencial para o seu bem-estar? Minha família. Posso falar a mesma palavra. Acho que a família da gente é tudo. Perde amigo, mas não perde a piada? Sempre. Também. Sem sombra de dúvida. Música preferida? Marília Mendonça, Infiel. Eu curto muito música evangélica. Alguma para citar? Fernanda Brum. Filme que viu mais de uma vez? Ford versus Ferrari, diversas vezes. Avatar, e agora vai ter o segundo agora, hein? E se meu Curto Fusca muito Avatar. falasse? Ele já falou várias vezes comigo, por isso que é o problema. Comida preferida? Tem sobremesa favorita, mousse de maracujá. Muito bem. Sou fã da comida japonesa. Muito. Bar ou restaurante? Restaurante. Qual? O nome do restaurante? Sim. Família Paludo, Niterói. Japonesa gourmet, restaurante. Paisagem mais bonita do Rio? Pão de Açúcar. Poxa, é idêntico também. Estamos alinhados. Pão de Uma açúcar. pessoa que admira? Minha esposa. Minha esposa e meu pai. Vai chegar fazendo uma merda, vai chegar tem em que casa ser, tem que bem ser, hoje, tem hein? É. Tem medo de quê? Da morte. Também, pavor. Eu tenho medo de algo que eu não possa, assim, de alguma promessa que eu não possa realizar. Eu tenho medo muito da palavra, da hombridade. Tenho muito medo da colocação. E um sonho? Eu viajar para a Europa com meu irmão. Que um dia, assim, houvesse uma igualdade maior entre todos nós. Esse é um sonho. Muito obrigada pela sua participação, Celso. Imagina. Sempre Foi um à prazer disposição. tê-lo aqui Obrigado. também, Luiz. Obrigado, mãe. No próximo bloco, a cobertura completa da cerimônia de entrega do prêmio Os Melhores do Ano do setor automotivo. Tá imperdível. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio e agora acompanhe aqui tudo sobre a cerimônia de entrega do prêmio Os Melhores do Ano do setor automotivo. Conta pra gente aí, Nicole Miscou. O prêmio Melhores do Ano Sindirepa foi criado com o propósito de destacar os melhores parceiros na reparação de veículos em cada segmento. O objetivo do prêmio é também refletir os bons exemplos em melhoria ao atendimento às oficinas e, consequentemente, na qualidade dos serviços prestados aos clientes. Júlio, qual é a participação do Sebrae nessa engrenagem do setor automotivo? O Sebrae não poderia também deixar de ser parceiro do Sindirepa. Várias empresas são micro e pequenas empresas, que é exatamente o público-alvo do Sebrae e que a gente desenvolve oficinas, cursos, palestras para que possam também progredir, criar suas empresas como micro, crescer, virar uma média, grande empresa. Quem pensa em entrar nesse setor automotivo, como é que começa do zero com o Sebrae? Procura o Sebrae, diz o que quer fazer, a gente vai fazer uma análise, e com essa análise a gente pode dizer, olha, para esse setor aqui nesse local não é o adequado, pode procurar um outro setor. Todas as informações necessárias para que o empresário possa criar a sua empresa e ter uma vida plena. Tem empresas aqui que partiram do Sebrae? De repente pode ter, tomara que tenha. Agora vamos para a premiação. Vamos embora, partir para a premiação que hoje é o mais importante. A tradicional cerimônia de entrega do prêmio Os Melhores do Ano 2022 aconteceu na Casa Firjan, em Botafogo. Muitos colaboradores e representantes de empresas do setor automotivo estiveram presentes, prestigiando e aplaudindo os vencedores das 19 categorias disputadas. A premiação é o resultado da pesquisa que ouviu 300 reparadores.
Eles avaliaram e elegeram as indústrias, distribuidores, montadoras e os veículos de comunicação que mais se destacaram no ano de 2022. Fernanda, qual é a importância do sindicato no setor automotivo? Você é do setor de panificação, mas você sabe a importância de se fazer o interesse de todos, né, pelo sindicato. Não só no setor automotivo, como em qualquer setor. O sindicato, ele é o que nos protege, o que defende os interesses, o associativismo em si. Então é muito legal ver a participação da Sindirepa em reunir todas essas empresas e brigar por elas, né? É muito importante isso, e a gente tem através do desenvolvimento industrial, sabe? A indústria em si, através do seu enfraquecimento, o Rio de Janeiro, ele provoca muito isso. E nós temos a Federação das Indústrias, com seus 101 presidentes, líderes sindicais, que estão ali prontos e eleitos para desenvolver as suas categorias, os seus setores, através do associativismo. Vem para os nossos sindicatos, associe-se e faça parte dessa grande alegria, desse grande pool, porque líderes bons nós temos. A Firjan é origem de defesa de interesse. Então, tudo que vem nesse sentido, a Firjan tem que estar posicionada e trabalhando em cima disso. Celso, agora sim, o resultado de um trabalho árduo, essa festa linda, trazendo reconhecimento para todo mundo que está aqui participando. É uma construção que a gente faz ao longo dos anos. E esse é um evento que é o meu xodó, onde eu cuido desde o texto que vai para o mestre de cerimônia, a sacola, a canetinha, a agenda, como é que vai ser, como que vai ser colocada, tudo. Todos os detalhes eu acabo cuidando. E ele coroa o nosso trabalho. Acho que a gente teve um trabalho intenso esse ano, até por conta das eleições, da guerra, que impactaram fortemente o setor. Mas a gente chega ao final do ano com um resultado positivo e com a esperança que a gente vai ter um 2023 muito, mas muito melhor. Celso não é só presidente da Sindirepa, ele é um líder, Pelo que eu vi aqui na festa, você é muito querido, todo mundo te admira demais pelo seu trabalho, pela sua convivência com as pessoas. Aqui deu para entender que você é realmente um líder. Um líder é feito, acho que, de coração. E isso, eu tenho um coração enorme. Então, assim, um coração é um defeito, que é não falar não. Eu não consigo falar não, então eu acabo atendendo, acabo tentando atender todo mundo. E assim a gente vai construindo a nossa história. Eu acho que falta, igual o Sidney falou, um pouquinho de humanidade nas pessoas. E eu faço tudo com coração, eu faço tudo com carinho, eu tento fazer tudo com a maior perfeição possível. Porque a minha satisfação é ver os meus associados curtindo, aproveitando e felizes numa noite dessa. O setor automotivo é um setor muito masculino, né? Então é uma coisa mais dura, mais bruta, né? E aqui não, tá leve, tem muita mulher participando, isso é muito bom.
Eu acho que eu tenho certeza que a participação da mulher cada vez mais aumenta no setor de autopeças, no setor automotivo. A mulher, para você ter uma ideia, hoje ela escolhe os carros da família. Então, isso faz com que empresárias comecem a aparecer do setor automotivo. O que não é uma novidade, acaba sendo realmente uma tendência natural do mercado. A reparação é um trabalho muito manual, né? E a mulher tem toda essa habilidade. Para você ter uma ideia, as melhores coloristas, que são aquelas que acertam as cores dos veículos, são as mulheres. Então, a mulher vai dominar o mundo. Com um líder assim, que respeita as mulheres e dá o valor, a gente vai longe. Respeitar as mulheres, a família, e eu sempre falo da minha esposa, que ela fez uma homenagem para mim, que rasgou, eu fiz rasgar meu discurso final todo, porque eu não ia conseguir ler. É a pessoa que me dá paz, tranquilidade para que eu desenvolva meu trabalho. Minha mulher, minha esposa e minha família é meu porto seguro. Aqui com o Uli, que é presidente da Motoservice, que qual é a importância do prêmio, qual é a importância de estar aqui nesse prêmio concorrendo? É importante ser perto do mercado e também nós fizemos um trabalho muito bom com o mercado, com marketing, com clientes, tudo, e quase, especialmente nós fizemos produto para o motor combustível e todo mundo fala do motor elétrico, que é importante também, mas aqui em Brasil eu acho que o motor combustível vai continuar muitos tempos e nós queremos ser os últimos que vendem pistões e todos os produtos em 150 anos. Você ainda trabalha com motor tradicional? Sim, ainda trabalha com motor nacional, mas também tem tecnologia preparando para esses novos formas do motor, hidrogênio, ou elétrico, híbrido, tudo isso. Você veio para cá, pro Brasil, tem quanto tempo? 7 meses. Eu pego um pouquinho esse knowledge também para o Brasil, mas tem um time aqui muito forte e esse preço também é uma parte dessa coisa muito forte. Estou com a Camila, que é gerente de marketing da Delphi e ganhou 2 prêmios em 2 categorias diferentes e é muito bom ver mulher aqui representando o setor automotivo, né? Obrigada, eu também fico muito feliz de estar aqui representando, né? E estar de volta presencialmente, de volta aqui no Face to Face, né? Que a gente estava com saudade. Qual é a importância, assim, do sindicato, do Sindirepa, reunir todas essas pessoas? É essencial. A gente, como indústria, acaba tendo um caminho longo para percorrer até o nosso cliente e o sindicato vem para suprir essa necessidade. Então, a gente consegue estar mais perto e resolver, de fato, aquilo que a gente precisa para a indústria seguir em frente, né? Legal, que mais mulheres consigam alcançar esses objetivos e nesse setor, principalmente, né? Tão masculinizado. Com certeza, mas a gente está chegando aí com força e que muitas se inspirem para continuar caminhando nesse setor com a gente. E a Band não está presente só na cobertura, mas também ganhando prêmio. Fomos premiados na categoria Jornalismo Automotivo, categoria criada este ano de Nicole para Nicole, a vencedora do prêmio. É isso, ganhamos o primeiro lugar, infelizmente com uma notícia triste, era uma notícia trágica, a gente acompanhou aquilo tudo durante toda a manhã, rádio, televisão, mas avançando, porque o jornalismo tem essa função de informar e não só isso, claro. A nossa função é justamente de provocar uma reflexão sobre aquilo, então, querendo ou não, com essa matéria a gente conseguiu fazer com que muita gente ficasse mais atento à questão da manutenção, à segurança do GNV, que é seguro, mas precisa, claro, ter todos esses cuidados. Estou com o Kleber, que é diretor da Vibra Energia, de lubrificante da Vibra Energia, e já ganhou prêmio. É uma satisfação estar aqui, Nicole. Esse evento para a gente é um evento muito especial. É a nossa casa aqui, o Rio de Janeiro, a sede da empresa. É um segmento muito importante para a categoria lubrificantes, para a gente, Vibra Energia, com a nossa marca Lubrax, que é o segmento de reparação automotiva. Então aqui grandes marcas, grandes indústrias do segmento, numa premiação que fecha, encerra o ano, né, do Sindirepa. O Sindirepa muito ativo, né, com conteúdo, né, o que eles trazem para a gente, as publicações também, sempre deixam aquela pulga atrás da orelha
né, de o que vai ser o futuro do segmento, o que está acontecendo. Né, e eu acho bacana, para a gente é um momento especial, a gente está prestes a completar 50 anos com a marca Lubrax, né, 50 anos de lubrificantes. Bom, todas essas novidades do mercado, os carros elétricos, que já é uma realidade aqui, vocês estão preparados para essa realidade? Sim, a gente está preparado. Então tem carro elétrico, no futuro carro autônomo, é a mudança de tecnologia e também a mudança do próprio comportamento do consumidor. Então, tem que estar junto. Esse associativismo que o Sindirepa promove é muito importante para a indústria do Rio de Janeiro, especialmente, né? Que tem uma migração muito grande hoje em dia, né? Não, sem dúvida, né? É muito bacana ver os sindicatos se reunindo aqui, né? As empresas também suportando isso, dando esse apoio, esse suporte. Então, o que a gente quer estar acompanhando isso aqui, estar junto do Sindirepa, junto dos profissionais da reparação e, obviamente, fica o agradecimento aqui por esse reconhecimento, né? Através deles, né? É o reconhecimento deles que fez a gente subir no palco hoje e receber mais um prêmio. A união faz a força, né? Sem dúvida, né? A vontade de estar junto. Mais um premiado da noite, Júlio Bax, diretor da Global, foi premiado na categoria Proteção Veicular. Qual a importância desse prêmio para a empresa de vocês, Júlio? Esse prêmio é de uma importância muito grande para nós, até porque o trabalho que as associações de proteção veicular faz é um trabalho de terceiro setor, é um público que está à margem, onde a gente faz um trabalho social protegendo o seu bem. Então, assim, agradecer ao Sindirepa por essa homenagem, por esse trabalho de união do terceiro setor e agradecer a todos por esse evento maravilhoso que tem unido todos os setores automotivos. São 19 categorias aqui no prêmio, muito específicos, né? E a gente vai aprendendo um pouquinho aqui com vocês. Legal, eu queria agradecer, um abraço ao Celso por esse apoio ao terceiro setor e agradecer a todos e parabenizar todos que participaram. E é com essa festa linda, em clima de confraternização, que a gente encerra a 7ª edição do Prêmio Melhores do Ano Sindirepa. Ano que vem tem mais. Foi uma premiação linda e representativa. E o Gente do Rio, nesse clima, fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!